Bom, pessoal, continuando os nossos trabalhos em cima dos LEDs CRS, aqui temos um pequeno resumo, né? Então, aqui a gente tem o diagrama lógico do LED RS, composto aqui no modelo em portas NOR. Como falei para vocês, existe também um modelo em portas NAND, tá? Então, procurem, observem bem, tá? E tentem fazer todo esse procedimento para chegar à tabela da verdade, trabalhando com o LED em portas NAND, uma representação aqui em bloco, né? Um bloco base, uma caixa preta, né, vamos dizer, tá? Então aqui a gente tem duas entradas RS, Q e Q barra na minha saída, e aqui o comportamento que é dado lá pela minha tabela verdade, tá? Então aqui a gente resume um pouquinho o que a gente viu no vídeo passado. Só que o funcionamento desse LED, ele é baseado no que ele vem armazenando, no conteúdo que ele está armazenando, ou seja, em seu estado. Certo? Então, o funcionamento dele ele pode ser explicado de forma muito simples a partir das transições de estado. Então, existe um formato aí, um diagrama, que se chama diagrama de estados, tá? De transição de estados, como queiram, né? Em que eu vou especificar os estados de um determinado circuito e em seguida eu vou descrever que tipo de entradas eu tenho que colocar no meu circuito para que uma transição entre os diferentes estados aconteça. Nesse caso específico, como eu tenho apenas um bit armazenado, o meu estado ele é composto de dois valores possíveis. Então, eu tenho um estado 0 e um estado 1. Ou ele está armazenando o 0 ou está armazenando o 1. Né? E aí, o meu diagrama de estados, eu vou começar a descrever que entradas eu tenho que colocar, dado que eu me encontro num determinado estado, para que ocorra uma transição de estado. Né? Então, olha só. Imaginem que eu esteja no 0 e eu quero, certo? Ou seja, eu tenho armazenado lá no meu LED 0 e eu quero realizar essa transição. Eu quero sair do 0 e chegar no 1, tá? Ora, para avaliar isso, nada melhor do que observar a minha tabela verdade. Então, quando vocês olharem para a tabela verdade, vocês vão verificar que esse estado aqui é proibido, então eu não vou estar utilizando ele, tá? Vou estar utilizando os outros três estados possíveis. Então, para eu sair do 0 para o 1, o único caso possível é que eu faça R igual a 0, né? E eu vou usar esse I aqui mesmo, às vezes vocês vão encontrar outra simbologia, tá? Depende aí do formato aí que vocês estão trabalhando. E S igual a 1. Então, quando eu faço R igual a 0 e S igual a 1, meu Q vai ser 0. Vai ser 1, desculpa, vai ser 1. Então, se eu tiver no 0 e colocar 0 e 1, eu faço com que o meu LED receba o valor 1. Certo? Se eu quiser fazer essa transição contrária, sair do 1 para o 0, só olhando para a tabela verdade, eu tenho que fazer o R igual a 1 e o S igual a 0. Tá? Então, bem simples, na verdade. Só que eu posso estar no estado 1 e querer continuar no estado 1. E aí aqui a análise é um pouquinho diferente. Por quê? Porque veja, a primeira situação que vocês devem pensar é, toda vez que eu quero manter o estado anterior, eu coloco R igual a 0 e S igual a 0. E de fato está correto. Mas existe mais com uma combinação de entradas que faz com que eu continue no meu valor 1. E seria exatamente quem? Ora, ou, né? Eu posso colocar aqui ou fazer R igual a 0 e S igual a 1. Então, se eu coloco o estado de 7 já estando com o valor 1, ele continua em 1, eu não vou alterar, tá? E finalmente aqui, né? Então, de forma semelhante, se eu quiser continuar no meu estado 0, eu posso fazer R igual a 0 e S igual a 0, ou, né? R igual a 1 e S igual a 0. Legal? Então aqui eu teria o meu diagrama de estados que demonstra toda a operação do meu flat. Tá? Então veja, quando eu estou trabalhando com esses circuitos, então, essa operação ela se dá ao longo do tempo. E é importante que eu aprenda a representar e a
pensar no funcionamento do meu circuito, né, em termos de tempo. Em termos de tempo. Então, ó, vamos imaginar o seguinte caso. Eu tenho aqui o sinal R, vou descrever ainda esse sinal. Vou colocar aqui o meu sinal S, são as duas entradas. E a partir dessas duas entradas, olha, eu consigo definir o meu sinal Q, assim como eu consigo definir o meu sinal Q bar. Certo? Isso aqui vai se chamar diagrama temporal. Diagrama temporal. E basicamente o que é que esse diagrama faz? Ora, ele me permite descrever uma série ali, ó, ao longo do tempo de valores de entrada do meu circuito, tá? Então eu posso assumir, ó, que o meu R teve esse comportamento ao longo do tempo. E o meu S, por exemplo, olha, de repente eu posso assumir que ele teve esse comportamento aqui. A partir do comportamento de RS, então, ao longo do tempo, eu posso traçar exatamente o que aconteceu com o meu Q, assim como o que aconteceu com o meu Q bar. Para isso, eu vou me ater à minha tabela verdade, né? Que eu vou deixar aqui novamente para facilitar, pequenininha do canto, para a gente recorrer quando necessário. Né? Então, o primeiro ponto que vocês devem ter observado é que eu evitei utilizar aqui esse valor 1, exatamente porque é proibido, tá? Então, em nenhum instante de tempo, o meu R e o S estão com os valores iguais a 1. Aí você diz, tá, e se acontecesse deles estarem igual a 1? Bom, o problema desse caso aí é que, se eu estiver trabalhando com o modelo NOR, a gente viu que ambas as saídas Q e Q barra vão para zero. Mas se eu estiver trabalhando com a NAND, o modelo NAND, isso não vai acontecer. É exatamente o oposto, tá? Então, novamente, ó, peguem o NAND, tá? O formato NAND do meu LED RS e trabalhem, tá? Na próxima aula, na aula síncrona, a gente também vai trabalhar em cima disso. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui para definir o quê? Observar ao longo do tempo o que é que aconteceu. Então, ó, no estado inicial, o que é que eu tenho? O S vale 1, né? E o meu R vale 0. Então, o meu Q vai valer quanto? Você olhando para a sua tabela, você vai verificar que ele se encontra no estado de 7. Então, ele encontra em 1, tá? Ele continua em 1 enquanto eu permanecer aqui no estado de 7. Então, o que a gente precisa avaliar aqui é o quê? Toda vez que tem uma transição de R e de S, eu tenho que ficar atento para ver se eu preciso ou não reavaliar a minha saída, né? Se ela vai ser modificada ou não. Então, tem alguns instantes aqui, ó, que eu vou prestar atenção, tá? Que pode haver mudança. Certo? Então, ó, eu estou colocando aqui esses instantes, tá? Só para facilitar um pouquinho o nosso desenho depois também, né? Eu sei que não está ficando muito reto, mas a gente vai seguir esse tracejado verde como sendo exatamente os momentos aí de transição. Aí vejam, o que a gente tem aqui? Enquanto não teve mudança, ora, ele vai continuar no mesmo estado. Nesse momento aqui, ó, eu tive uma mudança do S, então eu tenho que reavaliar. Para esse intervalo de tempo, ó, daqui para cá, o que é que está acontecendo? O meu R vale 0 e o S vale 0. E pelo que tem na minha tabela verdade, ele mantém o valor anterior, né, o Q anterior. Aí eu pergunto, né, qual é o Q anterior para esse caso? Quanto é que ele possuía? Aí você observa, peraí, esse gráfico aqui ele mostra o valor que eu estou armazenando no meu LED ao longo do tempo. Logo, né, o valor anterior a esse instante de tempo está aqui, ó. Né? Então, nesse momento aqui, ele continua com o valor anterior, continua com 1. Quando eu cheguei aqui, ó, nesse momento, eu tive uma nova mudança. O meu R é 1, o S é 0. Isso é o estado de reset. Então, eu vou lá, ó, venho para 0, continuo até ter a próxima mudança. Ó. Na próxima mudança, eu tenho 0, 0, então permanece o anterior, então permanece com o que já estava. Tá? Aqui, eu entro no estado de 7, S1 e R0, então vem para 1, né? Continuo. Teve uma nova mudança, 0 e 0, continua o anterior, né? Continua com o que já estava. Estado de reset, 0.
Depois, continua com o anterior, né? Aqui, estado de reset novamente. Então, se já estava em 0, continua em 0, tá? Aqui é 0. Depois, ó, 0 e 0, que é anterior, continua em 0. E finalmente eu entro no meu estado de set, que eu venho para 1, e depois eu continuo em 1. Então, veja, facilmente você descreve esse comportamento ao longo do tempo. E quem seria o meu Q barra? O oposto ao meu Q. Então, ó, eu teria aqui 0, né? Vem para 1, 1, vem para 0, vem para 1, né? Continua aqui, e 1, e depois vem para 0 e continua em 0. Certo? Então, esse tipo de análise me permite avaliar o comportamento do circuito ao longo do tempo e é primordial aí para entender o seu funcionamento, assim como verificar como minha aplicação, a aplicação desse circuito vai responder ao que eu planejei. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e a gente vai tentar tratar então com um novo tipo de latch no próximo vídeo.